survey aqui, ele foca especificamente em chatbots, mas é bem parecido com os outros dois anteriores. Então a gente já viu esse primeiro, que era o paper que tinha sido aceito para o Computer Surveys. Esse segundo aqui que eu acabei de apresentar aqui é bastante bem escrito, mas antigo. E agora vamos focar nesse outro terceiro survey que foi publicado recentemente, mas que foi aceito há uns 6 meses atrás. Então, o objetivo do survey não é tratar sistemas de diálogo em geral, mas ele foca em chatbots. Só que quando você começa a ler o paper, no fundo é essencialmente a mesma coisa que a gente tinha discutido antes. Então, o que ele define como chatbot nesse survey é qualquer sistema conversacional que tenta mimicar a conversa normal de seres humanos usando a linguagem natural. Então, é bastante a mesma coisa que a gente já tratou antes. Uma segunda definição é mais próxima ainda do que a gente comentou, que define um chatbot como sendo algum sistema de diálogo humano-computador que use linguagem natural. Mas isso é exatamente a mesma coisa que a gente estava discutindo. Então, embora o paper se defina como sendo um survey de chatbots, ele é basicamente um survey que se aplica a sistemas de diálogo ou sistemas conversacionais, né? Motivação para fazer isso é essencialmente exatamente a mesma coisa, né? São sistemas que se baseiam em algum modelo de deep learning, né? Que tipicamente se aplicam a processamento de linguagem natural, e esses modelos mais novos então tornaram mais fácil implementar os chatbots, tornaram os chatbots mais flexíveis, embora você sempre tenha de alguma forma que retreinar um modelo, né? E aparentemente eles tentam replicar a conversação humana de uma forma mais próxima do que os humanos fariam. Então, as contribuições desse survey são exatamente a mesma coisa dos outros, né? Como é que a literatura em Deep Learning afetou a construção dos chatbots, quais são as limitações dessas implementações que eles discutem e o que mais tem que ser feito nessa área. Então, basicamente a mesma coisa. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Um dos primeiros exemplos de um chatbot que apareceu na literatura foi um sisteminha chamado ELIZA. ELIZA foi criado lá nos primórdios de inteligência artificial por um sujeito chamado Weizenbaum. Eu esqueci o primeiro nome dele. O Weizenbaum escreveu um livro, isso em 1968, 1970, chamado Computer Power and Human Vision. E a reação dele ao uso do ELIZA foi muito interessante. Ele ficou tão frustrado com o uso do ELIZA que ele desistiu de trabalhar a inteligência artificial. Eu fui aluno do Weizenbaum numa cadeira quando eu estava fazendo doutorado, e a cadeira era mais filosófica do que qualquer outra coisa, e ele criticava, já em 1970 e pouquinhos, ele criticava o uso de inteligência artificial. É muito interessante isso. E aí a pergunta que vocês podem fazer é por que o Weizenbaum ficou tão desiludido? Olha só, o ELIZA era a coisa mais trivial da face da Terra. O ELIZA tinha uma série de templates. Um usuário colocava alguma pergunta, o terminal naquele tempo era aqueles terminais não gráficos, né? Parecia uma máquina de escrever com teletipo. O usuário escrevia alguma coisa, ele procurava nos templates que ele tinha alguma coisa que batesse com alguma palavra que o usuário colocou e fazia uma pergunta. É como se fosse o psiquiatra, né? O cara lá, poxa, minha mãe é muito chata, ela sempre manda eu comprar batatas. Aí
o sistema, o Eliza, falava: fale-me mais sobre a sua mãe. Exatamente como um psiquiatra faz, um psicólogo faz. Até aí nada demais, seria bem banal uma coisa dessas. O problema é que as pessoas começaram a levar a sério o Eliza. Então eles começaram, ele fala que tinha secretária lá que ficava fechada na sala interagindo com a Eliza, não deixava ninguém chegar perto, é como se ela estivesse numa sessão de psicanálise. Isso é completamente absurdo. Ele ficou revoltado com que as pessoas estavam usando o Eliza e parou de trabalhar na área. É bem interessante o livro dele, embora seja um livro bastante antigo, né? Então o Eliza, o Weizenbaum, então saiu do departamento de ciência da computação, do grupo de inteligência artificial do MIT, que no fundo tinha acabado de criar a noção de inteligência artificial. O McCarthy trabalhava no departamento naquela época, era o McCarthy, o Weizenbaum e mais 2 ou 3 pessoas, e o Weizenbaum saiu e foi para Harvard, ser professor de Harvard, em função do uso que eles estavam fazendo do Eliza. Isso há muito tempo atrás. Isso é curioso. O segundo exemplo de um chatbot bem conhecido é o tal do Alice. Esse aqui eu conheço menos, mas também é um sistema extremamente antigo. O que é interessante é que para eles construírem o sistema de regras do Alice, eles usaram uma linguagem chamada AIML, ou AI Markup Language, né? Que é uma dessas markup languages para você criar regras. Então a diferença entre, no fundo, o Eliza e o Alice é que o Eliza eram regras codificadas em Lisp, coisas difíceis de você mexer. Enquanto que o Alice, as regras eram mais fáceis, né, que eram escritas nessa linguagem aqui, e depois provavelmente compiladas em Lisp. Eu não sei exatamente como isso foi apresentado ou implementado. Então o Alice e o Eliza são exemplos muito antigos de chatbots. Essa linguagem de markup aqui, ela evoluiu para um negócio chamado ChatScript, que eu não sei o quão popular é. Mas isso são coisas que estão num passado bastante remoto, coisa de, se vocês olharem para cá, 66, já se vão quase 60 anos, né? É espantoso. Bom, o problema desses chats bem antigos é a mesma coisa que eu já tinha comentado há meia hora atrás. Então, você criar um chatbot usando regras, e essas regras na verdade são pattern matching em cima das sentenças que o usuário coloca para produzir a resposta, é um mecanismo difícil de você manter, é difícil de construir e obviamente não generaliza adequadamente de um domínio para o outro. Então os chatbots mais recentes, né, o que eles fazem é usam alguma forma de deep learning, né, para fazer essa transformação de entrada-saída que não dependa de regras. Os exemplos que a gente conhece, se eu falar Alexa, eu tenho uma Alexa aqui do meu lado, né, o Alexa já acordou aqui, né? Então são aquelas fases para você interagir com a Alexa. Alexa, toque aqui uma música do James Taylor, ela vai tocar a música do James Taylor. E os outros exemplos aqui que a gente está acostumado a ver. Então isso aqui são chatbots que eles costumam chamar de assistentes pessoais. Assistentes pessoais inteligentes, né? Mas isso a gente está acostumado a usar. Tem um aqui que eu não conhecia, que esse, nem sei, isso aqui deve ser alguma coisa do laboratório da Microsoft na China, né? Eu nem sei como é que pronunciaria isso aí, Xiaoons, não tenho ideia do que seja isso. Mas esse assistente pessoal aqui, eu achei curioso, que ele foi projetado para interagir com o usuário como se fosse aquele, digamos, aquele sujeito que fica escutando você falar e fala umas abobrinhas, né? Então é como se o chatbot desenvolvesse uma certa personalidade
tivesse um coeficiente de inteligência e um coeficiente emocional. Isso aqui é bem peculiar, né? Você usar termos que se aplicam aos seres humanos para um chatbot é bem, no mínimo, peculiar, né? Então, o que seriam esses coeficientes de inteligência? O que significaria isso? Na verdade, seria ter uma knowledge base, né? Alguma coisa que fosse interpretação, fosse um modulinho de interpretação de linguagem natural, e aí ele expande para interpretação de imagens. E as características usuais de inferência, geração e predição. Essa história de... Então isso aqui, no fundo, é colocar debaixo de um termo alguma coisa que são coisas que a gente faz em computação simplesmente sem pensar que elas juntas iriam dar algum coeficiente de inteligência a um chatbot. Os coeficientes o que se chama de emoção, inteligência emocional, é mais confuso. O que ele quer dizer com empatia e skills sociais, eu não sei. Quer dizer, não é nada claro. Seria interessante até olhar o que esse sistema aqui faz. Esse sistema aqui, ele é baseado num mecanismo de interação que é chamado de Core Chat, que supostamente é capaz de interagir com o usuário e criar conversações longas. Então, aparentemente, o que o Core Chat teria de diferente com relação aos chatbots que a gente discutiu até agora é manter uma conversação longa com o usuário sobre assuntos gerais, né? Bom, esse Core Chat aqui, ele incorpora as duas coisas que a gente já tinha falado. Aquele chatbot baseado em information retrieval, que você simplesmente recupera fatos de um knowledge base, e aquele outro mecanismo que a gente falou de geração de respostas, né? Seria aqueles transformers sequence to sequence. Então, no fundo, o que o Core Chat faz, aparentemente, é misturar as duas técnicas que a gente tinha conversado anteriormente. Mas isso aqui, nem que fosse por curiosidade, valia a pena dar uma espiada. Bom, ele classifica os chatbots de uma forma até certo ponto parecida com o do survey anterior, que são aqueles baseados em regras e aqueles baseados em algum modelo de deep learning da vida. E aí, esses aqui também ele separa em os que são mecanismos de recuperação, de consulta, de retrieval, information retrieval, em cima de knowledge base, daqueles que são capazes de gerar respostas diretamente. Bom, os rule-based têm aqueles problemas usuais, né? Eles são construídos a partir de um conjunto de regras. A única diferença aqui que esses autores comentam é que as regras podem não funcionar direito e produzir respostas inadequadas. Não tem nenhum exemplo no paper sobre esse fenômeno, mas é interessante comentar isso, né? E o segundo problema são, os outros problemas são aquilo que a gente já comentou, que as regras são muito específicas de um determinado domínio e o fato delas terem que ser feitas à mão torna as coisas bem mais complicadas. Então, os comentários sobre os rule-based chatbots só tem de novidade essa questão de aplicar regras pode produzir respostas inadequadas. Isso foi uma observação que não estava no survey anterior. Bom, em oposição a esses chatbots aqui mais, digamos, convencionais, tem os chatbots baseados em deep learning, né? Ou em algum algoritmo de machine learning. Qual é o problema desses chatbots? Bom, o que a gente já tinha comentado antes, né? Qualquer coisa desses algoritmos de machine learning, eles têm que ser treinados de alguma forma. Então, não é nada trivial você inventar ou ter dados suficientes para treinar algum desses modelos, né?
Mas, por outro lado, você trocaria o problema de criar as regras manualmente por um problema de treinar esses modelos. E aí, de novo, isso aqui é separado em dois tipos de sistemas. O primeiro tipo de sistema, que é bem mais próximo daquilo que a gente gostaria, né, é você ter um sistema de information retrieval em cima, o chatbot ser construído como um sistema de information retrieval em cima de um knowledge base, né? Então, o que o knowledge base teria seria ou alguma forma de fazer matching com os dados que estariam no sistema, como aquelas coisas de question and answer que eu já comentei aqui nesse curso em várias ocasiões, ou então seu knowledge base que já tivesse os pares pergunta-resposta pré-definidos. Então o match seria em cima da pergunta e a resposta viria a cavaleiro. Mas isso daqui não é algo que me pareça ser uma boa ideia. Porque se você tiver que criar no seu knowledge base já os pares de perguntas e respostas, você acaba criando um problema parecido com esse de treinar, ou seja, de onde é que eu vou tirar as perguntas e respostas adequadas, ou o problema de você ter que manualmente codificar perguntas e respostas, o que provavelmente não é factível. Então essa questão de criar um banco de dados de perguntas e respostas não me parece ser alguma coisa muito adequada. É preferível ter um knowledge base com fatos e você, dado uma pergunta, vá buscar qual seria o fato ou a coleção de fatos que seriam possíveis respostas para aquela consulta. Então isso aqui, no fundo, é exatamente a mesma coisa que a gente discutiu ao longo do curso, exceto que ele comenta aqui que o knowledge base pode ser simplesmente pares de pergunta e resposta. Mas isso não me parece ser lá muito adequado. Ele comenta alguma coisa que, quer dizer, tudo isso daqui já tinha comentado. Deixa eu ver se é aqui. Ele comenta alguma coisa que eu achei interessante. Não sei onde é que está isso. Agora me perdi. Que seria o problema de ranqueamento das possíveis respostas. Mas... mais ou menos por aqui, né? O que ele está comentando é que a resposta a uma consulta poderia ser alguma coisa muito parecida com o modelo de recuperação de informação que a gente tem hoje, que a gente já discutiu no curso, onde esse modelo de information retrieval essencialmente dependeria de você ranquear as possíveis respostas e apresentar para o usuário as respostas em ordem de ranking. Tá. Bom, o que há de errado com esse modelo? Pode ser bem complicado você construir esse knowledge base contendo perguntas e respostas, né? Você pode ter que depender de um conjunto muito grande de treinamento para que a gente possa sintonizar um algoritmo para dar as possíveis perguntas e respostas de uma forma adequada, né? A outra coisa que ele fala é um pouco misteriosa, que é essas coisas de information retrieval não seriam apropriadas para você construir os tais dos social chatbots ou chit-chat agents, aqueles chatbots que fossem capazes de ter um comportamento como esse desse exemplo aqui da Microsoft, né? Agora, isso é meio misterioso. Bom, aí,
informação. Desculpa. Começa. Eu vou ter que pegar água, só um minuto. Então, uma das coisas que ele coloca nesse modelo aqui, dessa referência, é a questão de você aumentar, ou melhorar a questão de information retrieval, levando em consideração alguma informação contextual. Bom, o que seria isso, no meu entendimento, né? No fundo, seria você considerar o diálogo passado e criar alguma forma de descrição do estado que capturasse o contexto da conversação. E essa informação de contexto fosse usada junto com a pergunta atual, para você então recuperar o que seria a resposta da pergunta atual. Então é parecido com a discussão anterior, no sentido de que a resposta a alguma interação com o usuário não pode ser alguma coisa que simplesmente vá no knowledge base e recupere a informação. Você tem que ter algo a mais. Esse algo a mais seria essa história de informação contextual. Exatamente como isso é modelado é uma boa pergunta. Do ponto de vista de criar redes neurais, isso significaria que a rede neural teria que levar em consideração os pares pergunta e resposta e mais um terceiro componente que seria o contexto. Então a rede teria que ser treinada entre, dado esse contexto, essa pergunta, essa é a resposta mais adequada. E essa rede, o que ela faria seria ranquear também então as possíveis respostas para aquela pergunta. Tá. Então isso daqui, essa referência aqui, o que tem de interessante, na verdade, é chamar a atenção de que a gente precisa levar em consideração contexto se a gente está falando de um chatbot, de um sistema conversacional. Bom, isso aqui são os sistemas baseados em Information Retrieval. Um exemplinho deles é uma discussão bastante simples. O segundo tipo desses chatbots baseados em Machine Learning seriam os modelos generativos. Aí parece uma coisa mais misteriosa, mas nem tanto. No fundo, o que eles chamam atenção é o seguinte: você pode interpretar, eu acho que isso tem aqui, peraí. Você pode interpretar essa questão de perguntas e respostas num sistema como se fosse um problema de tradução. Os sistemas de tradução, que é o que a gente encontra no Google hoje industrialmente disponível, eles são essencialmente, dado uma sentença, você produz uma sentença, só que as duas sentenças são em linguagens diferentes. Então, o problema de tradução é um problema de emparelhamento de sentenças. Ora, a gente está falando de uma situação onde você também tem um emparelhamento de sentenças, só que você está interpretando a primeira sentença como uma pergunta e a segunda sentença como sendo a resposta da primeira, e não como sendo a tradução da primeira. Mas, num certo sentido, elas são muito semelhantes, os dois problemas são extremamente semelhantes. Ou seja, o problema de tradução, que é largamente endereçado pelos Googles da vida e que tem um excelente resultado, ele pode ser a base para você criar, no fundo, um sistema de perguntas e respostas. O que esses sistemas fazem, tem que olhar lá no meu dicionário de conceito de redes neurais, é a mesma coisa que a gente já tinha falado antes, né? Esses modelos são baseados na ideia de que você tem uma parte do sistema que é o encoder, que no caso vai receber a sentença que o usuário colocou e alguma coisa que ele chama aqui de hidden state, mas na verdade seria o próprio contexto daquela pergunta, né? E essa informação toda, ela gera
um vetor menorzinho, digamos assim, que ele está chamando de um vetor de contexto, que aí o que o decodificador faz é traduzir o vetor de contexto em alguma coisa que é a resposta da consulta. Isso é uma explicação extremamente superficial, quer dizer, vale a pena entender um pouco mais o que os transformers poderiam ser usados para responder, para implementar chatbots. Bom, a vantagem disso é que, no fundo, você poderia usar a tecnologia que já tem hoje para implementar chatbots. Qual é a desvantagem disso? O problema é que, se a gente está falando de um diálogo, a entrada para esse chatbot, para cada parte desse chatbot, deveria ser não uma única sentença, ou seja, a última sentença do usuário, mas uma sequência de sentenças, que pode se tornar alguma coisa um tanto longa, mais do que esses sistemas de tradução conseguem traduzir. E os experimentos indicam que, de fato, isso acontece. Quando você tem esses transformers operando sobre sentenças muito longas, eles começam a não funcionar direito. No caso de sistemas de chatbots, o que acontece é que a resposta começa a ser uma resposta vaga, né? Ou seja, sem muita coerência. Então a ideia é boa, mas você teria que trabalhar em cima de uma janela de diálogo que não fosse muito longa. Bom, isso é o que eles comentam, né? Os transformers são simplesmente uma particular caso de um sequence-to-sequence model. Ele cita dois, esse survey é bastante recente, né? Ele cita os dois, o BERT, que é o do Google, e esse aqui eu não conhecia, o Generative Pre-trained Transformer, né? Que supostamente, o BERT eu sei que foi treinado em bancos de dados gigantescos, esse aqui eu não conheço. A vantagem do BERT é que você pode sintonizar o BERT, ele vem pronto, né? Para especificar, para tarefas específicas. Então, seria interessante, de fato, a gente ver quais são as referências que ele cita que usam esses transformers pré-treinados e ver como é que eles fazem com isso para criar um chatbot. Meio misterioso ainda? Sim, meio misterioso ainda. Ele cita aqui uma particular referência, esse MENA, né, que foi treinado num conjunto de dados extremamente grande, 40 bilhões de palavras, né? Não cita aqui quantos diálogos estavam envolvidos, nem a profundidade de cada sequência de palavras. Bom, uma coisa interessante nessa discussão do MENA, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui, é como é que você avalia esses chatbots. O que significa avaliar o chatbot? Significa avaliar a qualidade da resposta que ele dá para uma particular sequência de diálogo que o usuário submeteu. Isso é bem complicado. Eles acabam citando medidas de comparação que são usadas para avaliar tradução ou sumarização de texto. É como se você tratasse o diálogo com o usuário como sendo um trecho de texto e a resposta do usuário seria você estender esse trecho de texto com algumas outras frases. E aí você compararia compararia isso que o sistema produziu
com alguma coisa que um usuário tivesse definido. Isso é bastante complicado de fazer, porque depende de interferência manual, humana, para você criar os textos padrão que seriam usados como benchmark para o sistema. Eles usam uma outra métrica aqui, isso que eu estou falando chama-se o Rouge ou Bleu ou coisa assim, são métricas para comparação de texto. Ele usa aqui uma outra métrica que ele chama de Sensibleness and Specificity Average, SSA, que é se a resposta do chatbot faz sentido e se a resposta que o chatbot produz não é genérica demais, ela é específica para aquele tipo de pergunta. Então, é interessante ver como eles definem, nesse paper do Mena, né, como eles definem essa métrica e como é que eles comparam esse Mena com outros sistemas de chatbot. Então, o que esse paper aqui traz à tona, que eu estou chamando a atenção, primeiro que ele foi treinado num conjunto de discussões em social media bastante grande, e segundo que eles se preocupam em definir uma métrica de comparação que não seja a métrica usual de comparação de texto. Bom, está quase terminando a apresentação, só mais 3 slides aqui. Então, a questão é o que eles chamam a atenção que ainda precisa melhorar bastante. Bom, primeira coisa é a questão, se a gente está falando de um sistema de diálogo, esses sistemas devem mimicar a conversação humana. O que eles comentam é que esses chatbots não são muito bons sobre esse ponto de vista. E eles são muito bons porque eles não modelam a noção de diálogo adequadamente. Essencialmente, a crítica deles se refere a essa coisa que eu tinha comentado já várias vezes, que você olha o contexto, dada uma pergunta, você produz uma única resposta. Então, é como se você fosse criar o diálogo passo a passo. O que eles comentam é que isso pode não ser uma boa coisa quando você compara o diálogo que o chatbot está produzindo com o diálogo que o usuário estaria, ou dois seres humanos estariam interagindo, né? Então, o modelo de diálogo deveria ir além de simplesmente ser alguma coisa que vai passo a passo. Também, digamos assim, é fácil de você criticar isso, é fácil de você dizer o que seriam as características típicas de uma conversação humana, né? Aqui, essa segunda frase é particularmente interessante, né? Que a conversação humana é como se fosse um diálogo que vai continuamente, né? Que às vezes você volta atrás e reforça alguma coisa que você já diz, enfim, não é necessariamente uma sequência de passos contínua que vai sempre para frente. É interessante essas observações, mas eu não sei muito bem como você poderia, como eu poderia imaginar como atingir num chatbot essas características aqui. O segundo crítica que eles fazem, que a gente volta e meia esbarra nela, é que é difícil você imaginar como que você iria treinar esses modelos de deep learning no contexto dos chatbots, de onde você iria tirar diálogos prontos para criar o treinamento. Nota que esse Mena aqui usou discussões em mídia social. Isso aqui, essa discussão em mídia social pode ser interpretada como sendo um diálogo. E, portanto, essas mídias sociais poderiam, como no caso do Twitter lá, né, poderiam servir de inspiração para criar massas de treinamento para esses modelos, né? Nada fácil imaginar como é que isso poderia ser resolvido. O terceiro ponto é alguma coisa que
no caso do Question and Answer, eu acho que a gente tinha comentado, uma coisa é você usar um desses modelos e treinar genericamente, como por exemplo nessa Open Discussion de social media. Outra coisa é você ter um domínio que fosse específico de uma determinada área. E como é que você vai treinar ou identificar o que seria, como seria construir um chatbot específico para uma determinada área, que fosse esperto o suficiente para entender o jargão daquela área, que pudesse resolver tudo isso que a gente falou, mas para um determinado domínio específico, né? Isso é bem complicado. Bom, a terceira coisa que ele comenta é muito interessante, essa questão de usar os transformers por analogia com os sistemas de tradução, mas que isso ainda precisa ser avaliado em mais detalhe no caso da construção dos chatbots. Então, esse último survey tem algumas observações bem interessantes. Ele cita várias coisas que são típicas de Deep Learning e que eu procurei resumir na terceiro conjunto de files que acompanham esses dois, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é exatamente a minha praia. Eu tenho que aprender muito mais nessa área. Em resumo, o que ele diz que precisa ser melhorado é a questão de simular uma conversação humana. Não é alguma coisa que possa ser adequadamente simulada se você pensar apenas nesse modelo de diálogo que vai sempre para frente, passo a passo. Precisaria de algum modelo de diálogo mais sofisticado do que isso. Você precisa se preocupar mais com como é que a gente sintonizaria um chatbot para domínios específicos, né? No caso dos Information Retrieval chatbots, é difícil de imaginar como é que a gente treinaria esses modelos para melhorar o ranqueamento, mas isso é um caso particular do problema de treinamento. E o último ponto que eles colocam aqui é que a avaliação desses chatbots é um problema. Isso é realmente algo a se pensar. A gente avaliar sistemas de information retrieval ou de perguntas e respostas, no sentido que a gente já tinha discutido nesse curso, já é um problema enorme. Você imaginar que agora, além de você ter uma única interação, você teria a noção de diálogo, como é que a gente avalia um chatbot em função da qualidade do diálogo que ele produz, é algo bastante desafiador. Então, o que eu comentei com vocês agora rapidinho, né? Alguma questão de surveys. 3 surveys eles têm em comum a ideia de que, ok, sistemas de diálogo envolvem alguma modelagem que condensa ou que de alguma forma captura as características de uma sequência de passos de interação com o usuário. Como eles envolvem processamento de linguagem natural, alguma forma de aprender o que o usuário está querendo fazer. Esses modelos de Deep Learning podem ser bastante interessantes, mas isso em todo lado é a mesma coisa, né? A gente tem que aprender como é que esses modelos funcionam. E a terceira coisa é que a parte de avaliação é um grande desafio. Então, esse survey aqui de avaliação poderia ser interessante de olhar, mas que eu não vou tratar nesse curso aqui. Então, eu deixo para o Eduardo
tratar desse outro sistema aqui, que é um exemplo completo de como é que a gente iria fazendo.